Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa última aula desse trimestre, a última aula dessa revista aqui, que, como a gente pode ver, ó, na Terra Prometida. No trimestre passado, a gente viu a história do Êxodo, a gente viu a história da libertação do povo de Deus por meio de Moisés, lá do Egito, para a Terra Prometida. E nessa revista de agora, a gente viu o povo de Deus na Terra Prometida, os primeiros anos do povo de Deus aqui na Terra Prometida. Primeiro, e aí a gente vai fazer a gente vai relembrar, a gente vai revisar todas as aulas que a gente viu aqui, né? Porque essa é a última aula. E aí eu queria que vocês lembrassem que antes de todas as histórias que a gente viu, ainda na revista antiga, a gente tinha visto que Moisés ele tinha um ajudante muito corajoso chamado Josué. E aí a gente viu também que esse ajudante de Moisés, Josué, depois que Moisés morre, ele é que se torna o líder do povo de Israel. E é ele que vai liderar o povo de Deus na conquista da Terra Prometida. E foi isso que a gente viu. Logo no começo dessa revista, a gente viu o chamado de Josué. A gente viu que Josué, a princípio, ele estava meio nervoso assim, porque Moisés tinha sido um grande líder, tinha derrotado o Egito e agora ele teria toda aquela responsabilidade de conquistar a Terra Prometida, de liderar aquele povo enorme, aquelas 12 tribos. Ele estava muito nervoso, mas Deus o confortou. Deus disse: Josué, seja corajoso, eu estarei contigo e eu vou lhe dar a vitória. E aí Josué confiou em Deus e não demorou muito para ele começar a invadir as nações inimigas e conquistar a Terra Prometida. E aí a gente viu que a primeira e uma das mais poderosas nações que Josué enfrentou foi a nação de Jericó, que era conhecida pelos seus altos muros, os muros de Jericó, os famosos muros de Jericó. Mas aí a gente viu que Deus, por meio dos seus espiões que foram abrigados lá na casa de Raabe, que era uma mulher que morava lá em Jericó, o povo de Deus conseguiu se infiltrar na cidade de Jericó, e aí Deus mandou eles fazerem o quê? Marchar, 7 dias marchando em volta de Jericó, e aí no 7º dia eles deveriam dar 7 voltas, e no final da 7ª volta deveriam gritar e tocar trombetas. E aí quando o povo fizesse isso, ó, o povo aqui, ó, gritando, esperneando, carregando a Arca da Aliança, e aí quando eles fizessem isso, o que iria acontecer? Os muros iriam cair. Foi assim que aconteceu. Todos os muros caíram, eles invadiram Jericó, e aí Deus deu a primeira grande vitória para eles na Terra Prometida. Na verdade, não a primeira, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando eles estavam entrando na Terra Prometida, Deus abriu o Rio Jordão para eles passarem, que nem aconteceu lá com o Mar Vermelho. E aí eles já chegaram em grande estilo lá na Terra, né, botando medo em todas as nações, e não demorou muito para eles conseguirem mais uma vitória enorme, que era derrotar a nação de Jericó. A gente viu também, não sei se vocês lembram, mas a gente está aqui lembrando, a história de Acã. Acã foi aquele soldado de Israel que durante a invasão a Jericó, ele desobedeceu a Deus e pegou algumas coisas, levou algumas coisas de lá. Pegou roupas, um pouco de prata, e por conta disso, Deus puniu esse seu pecado e o povo de Israel perdeu na guerra contra a segunda cidade, que era a cidade de Ai. E aí a gente vê que a gente tem que obedecer a Deus. Tem que sempre obedecer a Deus, e o nosso pecado traz consequências, como trouxe consequência para Acã, que terminou morrendo por conta do seu pecado. Mas não demorou muito para pouco tempo depois o povo conseguir conquistar a terra de Ai. E aí o povo estava indo bem, estava conquistando as nações, e a gente viu que um dia Josué se encontrou com os gibeonitas. Lembra dessa história? Os gibeonitas, eles se disfarçaram de um povo muito distante, de outra terra, né, que não tinha nada a ver com nada, e fizeram uma aliança com Josué. E só depois é que Josué descobriu que, na verdade, os gibeonitas eram um povo ali da Terra Prometida. Era um povo que Israel, né, que Josué deveria derrotar, deveria lutar contra. E eles fizeram aquela armadilha para fazer uma aliança com Josué, que prontamente aceitou sem nem consultar a Deus. Olha que besteira que ele fez, né? E Deus disse: Josué, você não pode fazer aliança com ninguém, você tem que destruir os povos e conquistar a terra. E aí Josué toma ali uma decisão sem consultar a Deus, mas no final
ele mantém a sua aliança com os gibeonitas, porque ele havia feito a aliança diante de Deus, ele não poderia quebrar essa aliança, mas os gibeonitas terminaram sendo servos de Israel. Então, mesmo depois de uma desobediência, mesmo depois de uma besteira que Josué fez, ainda assim Deus foi misericordioso e usou aquela situação em proveito do seu povo, né? E aí a história continua, a gente viu que Josué morreu, e depois que Josué morreu, o povo passou a ser liderado pelos juízes, que é aquele povo, aqueles homens e mulheres levantados por Deus para tomar as decisões, né, conduzir o povo. E o primeiro dos juízes que a gente viu era, na verdade, a juíza Débora. E a gente viu também que durante aquele período dos juízes acontecia sempre aquele ciclo que ficava se repetindo o tempo todo. O povo de Deus pecava, aí vinha uma nação estrangeira, conquistava o povo, aí o povo clamava a Deus, se arrependia dos seus pecados, Deus levantava um juiz, o juiz libertava o povo, e aí o povo de Deus pecava, aí vinha uma nação estrangeira, e ficava isso repetindo de novo, e vários juízes vieram, Deus enviou vários juízes para derrotar nações, e aí o povo pecava de novo e ficava rolando isso o tempo todo. E aí a gente viu a história de Débora, que foi chamada por Deus para, junto com o comandante Baraque, derrotarem a nação, uma nação inimiga, que eu não lembro agora, eu acho que é os Midianitas, que a gente vê aqui que foi exatamente isso que aconteceu. Eles planejaram toda uma estratégia, ficaram em cima de uma montanha, e quando eles estavam prestes a atacar, Deus mandou muita chuva, e aí o chão ficou coberto de lama, e aí os midianitas ficaram presos na lama e não tiveram nem chance de se defender quando o povo de Israel veio com tudo e derrotou eles. E a gente viu depois dessa grande vitória, que foi que aconteceu, o povo de Deus louvou a Deus, cantou em gratidão a tudo que ele tinha feito. A gente viu nessa aula a importância da gente louvar a Deus, da gente cantar em nome de Deus. E aí, lá na igreja, a gente até pegou o violão, fez um louvorzinho ali na hora, pra gente lembrar a importância de louvar a Deus. Então, a gente vê aqui, Débora com Baraque e os soldados, os 10.000 soldados de Baraque, os melhores soldados que ele escolheu para derrotar o povo estrangeiro. E aí, até aqui a gente vê que sempre que o povo estava passando por algum perrengue, estava passando por alguma dificuldade, por mais complicado que fosse aquele povo, né, eles estavam sempre pecando, sempre se esquecendo de Deus, mas Deus sempre lembrava da sua aliança que ele tinha feito lá com Abraão. Então ele sempre ia lá e salvava o povo, mandava alguém, porque Deus, ele é fiel à sua aliança. Mesmo que a gente, né, seja imperfeito ou seja pecador, Deus, ele é sempre fiel. E aí a história continua, a história dos juízes. A gente viu a história de Gideão e os 300, né, que foi chamado por Deus. Ele destruiu lá o poste do seu pai, ele pediu aqueles sinais para Deus, né, do pedaço de lã molhado e o chão seco, e aí depois de todos esses sinais, ele aceitou comandar um exército, né, de Deus. Ele chamou vários milhares de homens, mas Deus disse: tem muita gente aí, você vai com bem menos gente, para você saber que quem vai ganhar essa vitória sou eu, sou Deus, não é você. E aí ele disse lá: olha, quem tiver com medo pode sair. E aí já saiu muita gente, e aí o resto que ficou, ele falou: vamos aqui, vamos tomar água ali no riacho. E aí quando eles chegaram no riacho, aqueles que tomaram água, feito animais, né, baixando a cabeça, esses aqui, vazaram. Já esses aqui, que pegaram a água com a mão e levaram até a boca, esses foram para a guerra. E aí no final só 300 foram para a guerra. E mesmo assim, eles derrotaram o exército inimigo. Lembra dessa história? Eles chegaram lá de noite, e aí na hora da batalha eles tocaram trombetas, começaram a quebrar um monte de jarros, e aí começou a algazarra, porque o povo começou a ficar com medo, pensou que eram muito mais gente, e aí eles começaram a correr, a lutar um contra o outro, né, porque estava escuro, eles não sabiam diferenciar quem era quem, e no final o povo de Deus venceu com apenas 300 soldados. Deus venceu com apenas 300 soldados. E poderia ter vencido com um só, porque ele é Deus. E aí a gente continua a história. A gente viu a história de Sansão,
o forte e fraco, né? Aquele homem que tinha... Peraí, caiu aqui o papel. Que tinha uma força sobrenatural, uma força sobre-humana, como se fosse o Hulk ou o Superman, mas que no final ele foi fraco, porque ele desobedeceu a Deus, ele contou o segredo da sua força para uma mulher de uma nação estrangeira, e aí por conta disso ele terminou, né? A gente vê aqui, ó, ele fez grandes feitos, ele derrotou um leão, ele tirou, derrubou os portões de entrada de uma cidade, portões enormes, mas no final, por conta da sua desobediência, né, por conta ali do fato dele ter entregado o seu segredo para Dalila, ele terminou perdendo a força. Ela cortou o cabelo dele, né? Olha ele aquele careca, né? Não gosto de homem careca, mas ele ficou careca. E aí terminou sendo amarrado. E no final ali da sua vida, ele estava amarrado, mas ele pediu forças por uma última vez. E aí ele derrubou, né, as colunas do templo onde ele estava, e o templo caiu sobre aquele povo que eram os filisteus, que era um povo estrangeiro, e a Bíblia diz que ele matou mais gente durante a sua morte do que durante a sua vida. Então ele foi um homem que cometeu muitos erros, mas que no final ali, mesmo no momento da morte, ele quis derrotar o povo inimigo, e ele pediu forças a Deus e Deus atendeu. Então até ele, que era um homem cheio de defeitos, foi usado por Deus para proteger o seu povo. E aí nas últimas aulas, a gente vem vendo a história de Ruth. Ruth, que foi essa mulher que junto com a sua sogra Noemi saíram, né, da sua terra lá de Moabe, e aí voltaram porque Noemi e os seus filhos e o seu marido, eles morreram, né? O marido de Ruth morreu, mas aí Ruth passou a trabalhar na plantação de... enfim, numa plantação lá, tinha um homem, esqueci o nome dele agora, pessoal, foi mal. Mas ela começou a trabalhar na plantação daquele homem, e ela terminou se casando com ele, e ele foi o grande resgatador dela, e a gente viu até, foi na última aula isso, a comparação, né? Da mesma forma que Jesus foi o nosso resgatador, que fez aquilo ali, que sacrificou, fez tudo aquilo por nós para nos salvar, assim foi como aconteceu com Ruth. E Ruth, que era de uma nação estrangeira, ela terminou fazendo parte do povo de Deus e sendo bisavó do rei Davi, que vai ser também avô de Jesus. Então, foi através... Então a gente viu como Ruth, ela estava ali sempre, ela quis sempre estar ao lado da sua sogra, e Deus honrou aquilo ali. Ela passou a fazer parte do povo de Deus, adorar a Deus, e Deus teve um cuidado muito grande na vida dela. Então, pessoal, o que a gente aprende com todas essas histórias? Muita coisa, né? A gente aprende muita coisa com tudo isso, mas a gente tem que aprender a ficar sempre do lado de Deus. Deus, ele está sempre com o seu povo, ele está sempre protegendo, sempre guiando, está provendo libertadores, como foi o caso dos juízes, como foi o caso de Ruth, como foi o nosso caso, né? Porque todos esses libertadores, todos esses salvadores, eles apontavam para Jesus, que é o maior libertador, o maior salvador. Então a gente tem que estar sempre do lado de Deus, sempre confiando na sua graça, no seu cuidado, e sempre grato por tudo que ele fez, né? A gente tem que sempre aprender, tem sempre muito a aprender com todas essas histórias. Então é isso aí. Assim a gente finaliza esse trimestre, a gente finaliza essa revista, e espero que já a gente possa voltar para a igreja, para a gente ter as aulas presenciais, né? Mas é isso aí, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo isso. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais essa aula, obrigado por esse trimestre, por todas essas lições que a gente viu aqui. Te peço que o Senhor nos abençoe, aplique a Tua palavra ao nosso coração, Senhor. Tudo isso eu te peço, te agradeço, e te peço desde já um próximo semestre muito bom, que possamos aprender mais da Tua palavra e que possamos voltar lá para a igreja e finalmente ter aulas de novo presenciais, Deus. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
É isso aí, galera. Falou, fiquem todo mundo com Deus.